Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria e satisfação que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje a aula de número 12, hoje trataremos do tema Orando Sem Cessar. A aula de número 13, que traz como textuário Orai sem cessar, o mesmo título da aula. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Nossa última aula desse trimestre tão proveitoso, que nós temos estudado ao longo do começo deste ano, tem sido uma bênção para todos os nossos amados irmãos, graças a Deus por isso. Esse trimestre, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Primeiro trimestre de 2019, estamos encerrando com a graça de Deus, com a sua misericórdia, que nos deu exatamente a sua graça para dar finalização a este trimestre tão precioso, que vai ficar como um legado da nossa história. Então, hoje a nossa leitura, voltando para a lição, Mateus capítulo 6, versículo de 5 ao 13. Hoje nós vamos tratar sobre a oração, tópico de número 1. Vamos falar também da oração no Sermão do Monte, oração em secreto, as vãs repetições, o ensino de Jesus a respeito da oração e também oração modelo, o Pai Nosso. Com isso a gente vai perceber nesse contexto geral, o que Jesus está nos ensinando a respeito da oração. Queridos e amados irmãos, com muita alegria que nós iniciamos este final de trimestre para mostrar para os irmãos a grandeza do reino de Deus a respeito daqueles que oram. O textuário é categórico, dizer, orai sem cessar. Está colocando todos os cristãos para orar, sem cessar. Então, há uma conexão mais interna do que externa, porque o orar sem cessar não vai para simplesmente o corpo, mas vai para o espírito, vai para a alma, o coração. Por isso, João 4:24, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E hoje nós vamos conhecer exatamente o questionamento de Jesus a respeito do tema, quando ele fez a questão a respeito sobre adoração. Por exemplo, Jesus chegou para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 22, e diz, vós não sabem o que adora, nós sabemos o que adoramos. Então, existem pessoas que sabem a quem está adorando. Existem outras pessoas que não sabem a quem adora. Da mesma forma é a oração, porque a oração, toda oração é uma forma de adoração. O que é adoração? É prestar um culto sagrado a Deus, uma devoção, homenageando, se curvando. Isto é adoração. Então, meus amados irmãos, oração no tempo antigo, desde o começo da história, quando Deus veio aonde? No jardim do Éden. Então o primeiro homem foi colocado aqui, no jardim do Éden. Então este homem, chamado Adão, ele buscava o Senhor. E o Senhor vinha todas as tardes, às 6 horas da tarde, o Senhor vinha buscar o que era de Deus. Então Deus vinha para o culto, certo? Porque o homem haveria de prestar culto a Deus, invocar o nome do Senhor, assim como aconteceu no tempo de Sete, que gerou seu filho Enos, também eles adoravam a Deus. Nesse período aqui, a gente vê que quando Deus criou Adão, criou também a sua esposa Eva. De Adão e de Eva nasceram 2 filhos. O primeiro, Caim, o segundo, Abel. A história bíblica conta que Caim matou Abel. Com isso, um sai da história. Abel sai da história e Caim prossegue com toda a sua geração. Mas Deus vai fazer nascer
novamente, de Adão e de Eva, o quê? Sete. É de Sete que gera Enos. E aqui nós temos uma nova geração. Por quê? Porque aqui começou a invocar o nome do Senhor. Embora estivesse tudo na mão de Caim, Deus sabe que tem que ser buscado a sua presença. Como Caim é do maligno, Deus vai fazer nascer um Sete. Deus vai fazer nascer um Enos, que venha buscar, começar a adorar a Deus. É aqui que há uma verdadeira adoração. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é uma oração no tempo antigo, onde o próprio Deus, ele vinha para o culto, buscar o que era dele. Depois do balanço das horas trabalhadas durante o dia, Deus vinha buscar, na viração do dia, 6 horas da tarde, buscar o culto que Adão tinha que prestar a Deus. Então, meus irmãos, não era o Adão que ia buscar Deus, era Deus que buscava o Adão. Onde estás, Adão? Ele vinha buscar o culto. Hoje, por causa da separação do pecado, o homem tem que se achegar a Deus. Por isso que Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então o pecado inverteu a posição. Em vez de Deus vir ao homem, o homem agora tem que ir até Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a oração, até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Com isso a gente percebe que Jesus é o maior modelo para nos ensinar a respeito de oração, porque ele vai viver aqui na terra o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, em especial o versículo 8. Por quê? Porque Jesus, ele sempre foi Deus, nunca orou, nunca pediu, e agora, como servo, em semelhança de homem, ele vai orar. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque ele já era Deus aqui. Ele apenas somou a natureza humana com a sua divindade. Então a divindade está em Isaías capítulo 6, versículo 8, aonde nós temos a tripersonalidade. Eles combinando para enviar um para morrer. Glória a Deus. Por isso que este que tinha que vir, tinha que ser homem. E como homem seria servo. E como homem ele ia orar. De joelhos, prostrado ao chão, mostrando que a natureza humana, para chegar-se diante de Deus, ela tem que se curvar no espírito, se curvar na alma e se curvar no corpo. A natureza humana, se não houver uma intervenção do Espírito Santo, ela não busca Deus. Glória a Deus. Então, a razão de Jesus, do seu esvaziamento, de Jesus também sair do céu, adicionar a sua forma humana. Então, ele adicionou a natureza divina com a natureza humana. 100% Deus, 100% homem. Então, como homem, ele tinha que orar. Então, meus irmãos, a gente percebe a dedicação de Jesus como homem, orando em favor de nós, porque ele tomou semelhança dos irmãos, dos homens. Então, Jesus se dedicava à oração, razão porque ele era homem. Então, qual é a definição de oração? Ato de comunicação com Deus. Esta é uma das definições. Conforme a ordem que está no texto áureo da nossa lição, orai sem cessar.
É uma forma de 24 horas de vigilância, porque a vigilância é uma extensão da oração. Por isso que Jesus acrescenta: vigiai. Porque ele diz: também orai. Vigiai e orai. É uma extensão, faz parte, está ligado à oração. Glória a Deus. Vigiai e orai. Então, aí nós temos as prioridades na hora da oração. Jesus indo para onde? Para o deserto. Ele escolhia os lugares mais secretos. Quando Jesus foi para o Getsêmani, veja, ele deixou 8, deixou 3 só. Então, secreto. Glória a Deus. Então, Jesus procurou o deserto. A oração de Mateus, quando Jesus ensina, entra no teu quarto, secreto. Por quê? Essa prioridade da oração secreta. Nós vamos ver que existe a oração de pé, sentado, deitado, como está os textos da nossa revista. Mas Jesus mostrou que há um princípio, na verdade, uma prioridade, quando nós buscarmos a Deus, é se humilhar. Espírito, alma e corpo. Se humilhar. Isto é prioridade na nossa manutenção diária com Deus. Então, a gente vê que Jesus orava em secreto. Então, o ato também de ajoelhar-se também é uma prioridade. Não o fato de ser a única postura na oração. A gente vai ver Jesus orando em pé. Jesus orando, uma oração curta, outra oração longa. Então não é o fato da postura, mas temos uma prioridade. Qual é a prioridade? Curvar-se diante do grande Deus eu sou. Mostrando que a natureza humana, quando se aproxima de Deus, ela tem que se curvar, porque ela sem Deus, ela é besta. A natureza humana, ela quer ser grande, mas diante de Deus ela tem que ser pequena. Glória a Deus. Com isso a gente percebe que Jesus tanto orou também só, como também orou em público. A gente vai ver daqui a pouco a oração que Jesus fez na hora de ressuscitar Lázaro. Pai, sempre te dou graças, porque sempre me ouve. Te dou graças, porque sempre me ouves. Então, queridos, veja a prioridade. Na hora de apresentar-se à bandeira do Brasil, apresentar-se a um governante, a um presidente, as pessoas fazem atos de continência corporal, mostrando honra devida ao mérito. Por que que nós não podemos fazer isto também de uma forma de honra ao nosso querido e Salvador Jesus Cristo? É razoável pensarmos, se ao homem a gente faz, por que não podemos fazer a Deus? Glória a Deus. Então, vejamos, devemos reconhecer a grandeza de nosso Deus. Eu me humilharei. Esta é a razão de nós estarmos curvados diante da sua presença. Então, os exemplos de textos bíblicos que a gente vai citar, conforme está na nossa lição, pessoas que oravam a Deus. Abraão orou a Deus em favor do rei Abimeleque e também todos os homens da sua nação, a fim de Deus curar exatamente aquele povo de quê? Da esterilidade. Com isso também Isaac orou também a respeito da sua mulher, que também era estéril. Elias também orava a Deus. Se sou homem de Deus, desça fogo do céu. Então, o Espírito Santo estava concentrado no profeta. Glória a Deus, diferente de hoje, que o Espírito Santo está em todos nós, de uma forma cheia, enchei-vos do Espírito. Então, por isso que os profetas individualmente faziam os milagres. Mas hoje, no tempo da graça, quando existe 2 ou 3, precisa de concordância. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Também diz nos evangelhos
que se 2 ou 3 concordarem, o Pai fará tudo. Então há necessidade da concordância, porque o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne daqueles que creem. Com isso a gente vai ver, meus amados irmãos, com exatamente o nascimento de Enos. Enos trouxe de volta a música, o louvor, a adoração e a oração. Glória a Deus. Então, nós temos Caim e temos Enos. Então, Adão, Eva, depois Caim, depois o Abel, ele fica na história para trás, porque é assassinado por seu irmão Caim. Depois vem um outro filho, o Sete. Sete gera Enos. Nesse período, começou a invocar, certo? Invocar, adorar, orar, buscar, clamar. Então, foi exatamente uma restauração da adoração que os pais fizeram no passado. Já que Caim não fez e o Abel morreu, então vai fazer nascer de Adão e Eva um novo filho chamado Sete, que vai gerar Enos. E nesse período, o povo vão buscar a Deus. Por quê? Porque a geração de Caim era mau. O que foi que aconteceu? A geração de Caim foi quem fabricou a flauta, certo? E o que mais? E a harpa. Então a música estava como arte na mão de Caim e não como adoração. Glória a Deus. Não adoravam a Deus. Então a flauta e a harpa que os descendentes de Caim fabricavam, está escrito lá em Gênesis capítulo 4, que esses descendentes de Caim, eles fabricavam harpa e flauta. Com isso, eles não buscavam a Deus. Então, o Enos, quando nasceu, ele vai restaurar o louvor, a música. Então vai ter que assaltar de uma forma boa a flauta e a harpa. Para quê? Para adorar, para buscar a Deus. Hoje em dia o mundo estão cantando, buscando as coisas deste mundo, louvando o mundo, os homens, Satanás, as trevas. Mas a igreja, como Enos, sendo geração de Sete, piedosa, tem que buscar e invocar o Senhor para assaltar de uma forma, entre aspas, certo? O que? O que está na mão de Caim. Na mão de Caim está a flauta e a harpa. Veja se o mundo hoje não está tocando rock, funk, bailes noturnos, etc. Então esse pessoal aqui, esses cantores, com essas músicas que são muitas das vezes falsa dentro do gospel, Deus ele quer restaurar. Com isso a igreja tem que pregar o evangelho para levar esse povo daqui de Caim para o lado do reino de Deus. Então Enos, tipo da igreja, tem que começar, continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Então, tomar da mão de Caim o que não lhe pertence. A música pertence a Deus. O mundo inteiro louva mais o mundo, mais a carne, o diabo, os homens, do que a Deus. Então ainda continua na mão de Caim. Mas a igreja continua tirando pessoas do meio deles para poder começar a invocar o nome do Senhor. Com isso, meus amados irmãos, nós temos que restaurar pelo Espírito de Deus a adoração verdadeira. Por quê? Porque aquele que ora jamais será banido da face da terra. Por quê? Porque ele faz parte de quê? Da igreja dos primogênitos. Então a igreja dos primogênitos começou exatamente desde Abel. Por quê? Porque Abel foi o primeiro que morreu. Então desde Abel começou a igreja dos primogênitos. Então essa igreja ela vai, continua passando por Abraão, passou também por Sete, Enos, indo até Moisés. Isto está escrito lá em Hebreus.
onde os heróis da fé, capítulo 11, que fala sobre Abel. Também está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. A igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Então, esses primeiros que começaram a invocar, a buscar o nome do Senhor, os primeiros, desde o primeiro que morreu, indo pelos outros até Moisés, esses aqui faz parte da igreja dos primogênitos escrito nos céus, ó. Hebreus 12, 22 a 24. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a oração de Jesus agora, passando para um outro ponto da revista, orando pelos seus discípulos. João capítulo 17. Então, vamos lá. João capítulo 17 vai ser registrado a oração sacerdotal de Jesus em prol dos seus discípulos. Então, a gente percebe que esta oração vai mostrar a revelação de quê? Da unidade. João capítulo 17. Certo? No versículo 3 vai falar do Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Jesus vai falar com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Depois vai dizer que o Espírito é enviado pelo Pai e é enviado pelo Filho. Então eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Só que esses três estão em unidade. Porque lá em Efésios capítulo 4 vai dizer, a versículo 1 em diante, no versículo 4 diz que o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Então ele une os três. Então o Espírito Santo, ele une o Pai e une o Filho. Glória a Deus. Para que os três sejam um na sua divindade. Porque é uma essência espiritual que está em João 4 e 24, dizendo o seguinte, que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então a essência é espiritual. As personalidades são três, mas é unida uma com a outra. Uma buscando glória para a outra. Pai, glorifiquei na terra. Assim, Pai, me glorifica aqui. Então o Filho glorificava o Pai glorificava o Filho. O Espírito Santo foi enviado para glorificar o Filho. O Espírito, quando vier, há de mim glorificar. Então, está falando da unidade. E Jesus vai orar a Deus. Como ele tem um modelo de unidade, o nosso Deus, glória a Deus, porque o nosso Deus é triuno, glória a Deus, porque Deus é um, mas em pessoas é três. Então a divindade é triuno. O triuna, né? A palavra divindade é feminina, a divindade. Então com isso a gente percebe que em João 17 vai falar da unidade. Glória a Deus. Ele disse, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então havia uma glória aqui, que é a mesma uma da outra. Então o Filho não usurpou na terra a glória, porque ele já era Deus aqui. Ele continuou sendo Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e de homem. Com isso, ele não usurpou a igualdade. Por quê? Porque ele já era Deus. Não tem como usurpar. Então, os três concordam um com o outro. Eles concordam um com o outro. Os três glorificam um outro. E são coexistentes. Amém? Então, o que é isso? Jesus está revelando a unidade na divindade, para que os discípulos também sejam um em sua natureza humana. Porque Deus, na sua essência, na sua natureza espiritual, é um. Glória a Deus. Por isso que a oração é que eles têm o mesmo sentimento, o mesmo coração e uma mesma alma. Glória a Deus. Queridos amados, vamos para a outra parte da nossa lição. Jesus, continuando a sua oração no Sermão do Monte, da montanha, então, ele vai condenar a oração exibida, aquela que vai se mostrar na praça, ao público. Ele vai condenar essa oração, por quê? Porque ele conhece o interior
Então não adianta orar só com o exterior. Então ele vê o interior. Com isso, essa exibição na oração, Jesus condena, porque eles procuram ser vistos pelos homens. E assim Jesus diz: já recebeste o seu galardão. Não queria ser visto pelos homens? Então os homens já te viram, já te aplaudiram e disse: ih, rapaz, esse homem é santo. Então já recebeu o seu galardão. Com isso, Jesus disse: não respondo. Meu Pai não vai responder. Por quê? Porque não vai ter recompensa celestial. Porque a recompensa celestial é a resposta do Pai. Então, como eles já receberam a recompensa dos homens, Deus não está a fim de respondê-lo. Ficará sem resposta de Deus. Então, a oração de Jesus, feita diante da multidão, lá, passando já para o lado do Lázaro. Lembra de Lázaro? Jesus não foi ressuscitar Lázaro? Sim, foi. E o que foi que aconteceu? Ele orou diante de multidões, diante de uma grande multidão. Com isso, a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, versículo 41 ao 44, primeiro Jesus fala que ele não poderia fazer de si mesmo aquela ressurreição. Capítulo 5, versículo 19 do Evangelho de João. Jesus disse: o Filho por si só não pode fazer nada. Por isso que é preciso o quê? Concordância. O Pai tem que concordar. Na verdade, o Filho na terra tinha que concordar com o Pai no céu. Porque o Filho estava numa posição humilde. Ele estava como homem. Com isso, ele tinha que buscar o Pai. E haver uma concordância. Para quê? Para que haja a ressurreição. Porque o Filho por si mesmo não pode fazer nada. Porque a vontade tem que ser prevalecida é do Pai. Porque ele veio fazer a vontade do Pai como homem. Para poder ressuscitar quem? Lázaro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí a questão: por que Jesus demorou tanto para vir ressuscitar Lázaro? Jesus demorou porque estava em oração. Você sabia que quando Jesus veio no caminho, ele veio orando? Quando chegou na casa de Marta, era o momento de ele ressuscitar quem? O Lázaro. Por quê? Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Onde está Lázaro? Porque ele já havia orado. E outra coisa, na hora que ele ora lá no túmulo, antes de mandar o morto sair, o Lázaro sair, ele apenas agradece ao Pai, porque o Pai já havia confirmado lá atrás na oração que ia ressuscitar. Glória a Deus. Uma coisa é eu dizer que eu vou ressuscitar. Outra coisa é eu saber se o Pai concorda ou não, se ele vai ressuscitar. Então eu preciso do aval do Pai. O Pai tem que dar a sua canetada. Ele tem que mostrar que quer, decidiu ressuscitar. Então a minha vontade é submissa à do Pai. A minha vontade é submissa à vontade superior do Pai. Com isso, Jesus, quando ele veio orando, o Pai já respondeu. Dizendo que ia ressuscitar Lázaro. Por isso, quando ele foi ressuscitar o Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Olha aí. Glória a Deus. Jesus apenas deu graça antes do morto vir. Antes de dizer: Lázaro, vem para fora. Então Jesus já estava dando graças a Deus. É isto que nós temos feito nas nossas orações? Temos pedido a confirmação do Pai e temos dado graças pela confirmação antes do acontecimento? Jesus, ele sabe que para o Pai atender é precisa orar, suplicar com ações de graça. Isto mostra uma oração favorável diante do Pai e o Pai o aceita, porque Deus gosta de oração mais súplica e ações de graça. Glória a Deus. Então, o Pai fica favorável com ações de graça. Por isso que Jesus ele agradece antes da voz do comando, antes de ele comandar, fazer o comando pela sua voz para tirar Lázaro, ele disse: te agradeço, Pai, porque tu sempre estás comigo. Glória a Deus. Então, Lázaro estava onde, né? Lázaro estava aqui, ó, no seio de Abraão.
Então, Jesus ainda ia morrer. Por isso que ele orou aqui, ó. Jesus orou, porque Jesus ia morrer. Então, por Lázaro sair daqui, o pai tinha que confirmar. Só depois que Jesus morre aqui, Mateus 27, 52, ele toma a chave do Hades, certo? Na hora da morte. E aquelas pessoas que estavam esperando, quem? A igreja dos primogênitos. Hebreus 12, 22 a 24. Então essa igreja dos primogênitos aqui, ela sai para Nova Jerusalém. Glória a Deus. Na hora da morte de Jesus, esta igreja, ela sai. Só que ela espera. Ela sai a princípio para onde? Para o túmulo. Glória a Deus. Ela é ressuscitada, mas é necessário o quê? A ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem que ressuscitar para poder confirmar a ressurreição deles. Glória a Deus. É só ler Mateus 27, 52. Queridos amados irmãos, Jesus tirou o homem daqui, ó, do seio de Abraão. Só pode sair daqui se houver ressurreição. De outra forma, não sai. Glória a Deus. Então, nós temos aprendido bastante, exatamente, que Jesus estava submisso à sua vontade ao Pai, e nesse momento o Pai autorizou que Jesus ressuscitasse Lázaro. Agora a pergunta: Jesus escolheu os 12 discípulos, como está na nossa revista, por quê? Porque vai dizer que Jesus passou a noite em oração, então houve uma oração longa. Jesus orou a noite inteira. Então vamos para esse detalhe aí. Jesus orou a noite inteira. Veja lá, na sua revista. Aí o escritor, Ezequiel Soares, explica, dizendo, escolhendo, porque está na Bíblia, que Jesus estava escolhendo os seus 12 discípulos. Então essa escolha dos 12 apóstolos só veio depois da oração. No nascer do sol. Então, quando o sol nasceu, nasceu 12 apóstolos. Porque foi ali que Jesus, ele começa exatamente levar os 12 para a obra do ministério eclesiástico. Muitas pessoas associam o 12 com as 12 tribos. Mas não é. Os 12 está associado, Jesus sabia muito bem disso, com o antigo e o novo pacto. Porque no antigo pacto está em Êxodo capítulo 24, verso 4, que havia 12 colunas. E no Novo Testamento, Jesus também fala de uma nova Jerusalém que está sobre 12 fundamentos. No novo pacto. Então, os dois pactos, o Antigo e o Novo Testamento, sobre estes 12 pilares, esses 12 fundamentos. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, deixa eu ver, 34 minutos, 35. Nós vamos fazer a aula extra, ainda tem muita coisa boa. Vamos falar sobre o reino. Glória a Deus. Eita Jesus. Participe conosco, muita coisa boa será dita na aula extra. Nós vamos falar sobre o reino, que é o tópico de número 3, a oração do Pai Nosso. Então, esta oração será explicada na nossa aula extra. Então, vocês não percam, será uma bênção para todos vocês, certo? Tópico de número 3, Pai Nosso. Por que Jesus fez essa oração e pediu para os discípulos orarem, Pai Nosso que estás nos céus? Muitas pessoas não sabem orar. E por que esse reino? Venha a nós o teu reino. Vai ser explicado na aula extra. Deus abençoe. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, um bom domingo, uma boa aula, cheia do Espírito Santo e cheia da graça de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? Até lá e até o próximo trimestre, que a gente vai iniciar aí com vocês, mais uma vez,
para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.